né? Não é muita surpresa, porque depois que a gente fica gordinho e tem o cavanhaque, você vira ponto de referência, né? A gente paga esse preço, né? E ainda bem que eu não tô careca, porque aí o negócio ia estar assim, não ia ter pregador que ia me deixar em paz, né? 60 anos, então? Nossa, ainda me botaram 60 anos, eu que nem 30 direito eu não fiz. Nossa. Bom, meu nome é Eric, eu sou músico na igreja, coordenador de grupo de oração, mas também trabalho com internet. Acho que é por isso que me pediram para trazer fazer esse workshop, né? Não é uma formação, não é um bate-papo a respeito de mídias sociais. Eu trabalho com internet desde 1998, mais ou menos. E desde 2001 eu tenho um site que eu tiro a minha renda, inclusive, dessa empresa, que é uma empresa.com, que antigamente falava-se muito, né? Empresas.com. Hoje não, já ficou meio lugar comum, mas eu acho que meu sogro, quando eu cheguei para ele, falei assim que eu queria casar com a filha dele e que eu ia dar o sustento num negócio de internet, ele pensou assim, onde que esse meu guri estava com a cabeça, né? Mas então eu trabalho com isso. E por conta disso, eu acredito que a Kenia me convidou para falar sobre mídias sociais. Eu gosto muito das mídias sociais, uso com uma certa frequência, né? E eu até brinco que falo que o meu Facebook e o meu Twitter são católicos. Só não foram batizados ainda, mas o resto, né? Eu não coloco no meu Facebook coisas muito da vida privada. Eu coloco realmente coisas de missão, na sua maioria. Alguma coisinha ou outra escapa ali da vida privada, porque a gente tem que mostrar também quem a gente é. Não dá para esconder, né? Mas eu tento trazer o meu caminho nessas mídias sociais de uma forma muito mais de militância religiosa até. Então nós vamos falar sobre mídias sociais, né? Então o que são mídias sociais? Aqui tem uma definição que eu peguei de uma mídia social chamada Wikipedia. Esqueci de botar a fonte aí, né? Não tinha pensado nessa metalinguagem. É um grupo de aplicações na internet que permitem a criação e a troca de conteúdo gerado pelo utilizador. Ou seja, o utilizador gera o conteúdo, troca o conteúdo e permite que outras pessoas interajam com aquele conteúdo. Né? Falando assim fica complicado, mas na prática é muito simples. Né? Nós temos vários tipos de mídias sociais. Aqui eu citei algumas com alguns exemplos. Né? Nós temos blogs. Eu acredito que eu estou falando uma plateia iniciada aqui. Né? Eu não estou falando de uma linguagem muito fora da realidade. Eu acho que não vou ficar explicando muito detalhe do que é cada coisa. Porque se são comunicadores, já tem pelo menos algum caminhar nesse sentido. Então nós temos blogs, eu citei o WordPress, o Blogger e o Tumblr. Eu acho que é assim que se pronuncia. Grupos de e-mail, também pode ser considerado uma mídia social, onde você manda um e-mail para várias pessoas e várias pessoas respondem aquele e-mail seu e a gente pode fazer uma grande troca de experiências. Por exemplo, o Ministério de Comunicação Social tem um grupo de discussão. E há muita troca de informação muito importante ali, assim, há uma partilha realmente edificante ali, e eu sei porque eu estou lá. Eu não sei por que eu estou lá, mas eu estou lá e como eu gosto das partilhas, eu não contribuo muito, mas eu aproveito bastante. Nós temos as famosas redes sociais, né? O Facebook, essa LinkedIn aqui que é profissional, então não se aplica muito ao que a gente vai trabalhar aqui hoje, é realmente assim, negócio de currículos e oportunidades de emprego e tudo mais. O Orkut falecido, né, mas que merece uma menção honrosa aí, né? E o Flickr, que também é uma rede social de compartilhamento de fotos, mas que também permite muita interação, então acho que vale a pena colocar aí. Compartilhamento de fotos. Flickr, o Facebook, inclusive o Facebook é considerado, apesar de não ser uma mídia especificamente de compartilhamento de fotos, é o maior depósito mundial de fotos na internet. E não coube espaço, mas eu ia botar o Picasa aí também, que é muito conhecido, e existem vários outros, né? Microblogging, que é onde você também tem a oportunidade de escrever suas ideias, mas de uma forma um pouco mais reduzida. Então nós temos o Twitter, que é o microblogging, são 140 caracteres cada frase que você botar ali dentro. Né? 140 caracteres mesmo ali, não tem espaço para mais nada. Né? E fez muito sucesso, apesar dessa tamanha limitação. Existe muita criatividade, às vezes você colocar uma ideia
de uma forma clara. E tem o próprio Tumblr, porque o Tumblr é um blog, mas é um blog menor. Ele é um blog menor. Ele tem uma certa limitação também. Eu não conheço muito o Tumblr, assim, eu não tenho uma conta lá para especificar exatamente como que ele funciona. Você vai lá e pesquisa. Compartilhamento de conhecimento também é uma mídia social. E aí o Wikipedia, que é o grande famoso, que é a enciclopédia online, gratuita e alimentada pelos próprios usuários. Ou seja, você pode buscar o conhecimento e ainda contribuir com o seu conhecimento. Isso funciona, em termos, mas funciona. Compartilhamento de vídeos, o grande exemplo é o YouTube. Né? E aí tem outros, aí eu citei só um outro aqui, mas se você pesquisar mais fundo, você vai achar muitos outros, porque isso é um negócio que, se você tem uma ideia, você tem condições de construir o seu próprio aplicativo, você faz isso. E pessoas podem se utilizar. O que é o TwitchCam? O TwitchCam é uma espécie de conferência via vídeo que você faz usando o Twitter. Então, a pessoa que tem o Twitter, ela pode se comunicar com você e o que você colocar ali reflete no Twitter ao mesmo tempo e há uma sincronia entre os dois mecanismos, sabe? O Twitter e o TwitchCam. E aí você trabalha junto. Então, ele é vídeo, mas ele é Twitter, ele é... Entendeu? E você pode criar um serviço seu, ou alguém cria um negócio hoje à noite, enquanto eu estou falando isso. Tem alguém com uma ideia nova e amanhã uma coisa nova. Então, quando a gente fala de mídias sociais na evangelização, normalmente a gente se refere a Facebook, Twitter, mas sinta-se assim com a mente muito aberta para tudo o que acontecer. Porque do mesmo jeito que o Orkut morreu, só esqueceram de enterrar o bichinho, outros podem vir e engolir outros, e a internet ela é dinâmica, e a gente tem que usar o que está à mão para evangelizar. E como bem utilizar as mídias sociais na igreja? Aqui são alguns exemplos. Porque eu não me permiti, neste caso aqui, criar fronteiras. Não é o objetivo dessa palestra criar fronteiras, é apenas mostrar caminhos. Porque a criatividade sua, de repente, surpreende aquilo que a gente está fazendo. E você sinta-se livre para avançar, para onde a sua criatividade mandar. Então, mostre na rede o que o seu grupo faz. Seja ele grupo de oração, seja ele... Parece que tem outros movimentos aqui também, né? Tem alguém de outro movimento que não seja renovação? Então, não necessariamente renovação carismática, mas aquilo que vocês têm feito na igreja. Divulguem. Seja sincero, educado e cortês. Internet não tem tom de voz. Por exemplo, vocês percebem quando eu falo alguma coisa brincando? Pelo tom de voz que eu emprego aqui. Você percebe se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou amargurado, se eu estou com raiva. Pelo som. Quando você transcreve uma frase, você não tem como transcrever a entonação vocal daquela frase. Então você tem que cuidar com o tom de voz. Nós vamos tratar disso mais um pouquinho lá na frente de novo, porque isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser sincero. Tá? Se você vai escrever... É como um pregador. Um pregador, em hipótese alguma, ele pode mentir numa pregação. Não pode. Ele tem que ser sincero na pregação. Do mesmo jeito, se você está usando a ferramenta como evangelização, você tem que primeiro renunciar à mentira, porque o pai da mentira não é o nosso Senhor. Então seja sincero, mas seja educado e cortês. Porque às vezes você está lidando com um público que não necessariamente é um público que vai compreender a sua visão. Então você seja educado. Interaja com os visitantes. Seja num canal de vídeo, seja alguém que comenta uma foto sua no Facebook, seja alguém que pega um tweet, né, seu caminhando aí, que alguém replicou e resolve rebater. Né? Interaja com seus visitantes realmente, porque essa é a riqueza da rede social, da mídia social. É você poder realmente criar uma troca de informações. Acredite, muitas vezes vem bomba quando você é replicado em alguma mídia social. Vem alguma coisa, talvez, que você não esteja querendo receber, mas você tem que lidar com isso. O comunicador tem que estar preparado, tem que ter jogo de cintura. Nem sempre é fácil. Né? Eu sei bem disso. Não fique na defensiva. O que é ficar na defensiva? É você já imaginar que toda indireta que acontece é para você. Tá? Porque tem muita indireta, gente. Ou o lugarzinho que tem indireta é o tal do Facebook. Tá? Não fique na defensiva, já começa bloqueando os suspeitos. Não fique na defensiva. Né? Aprenda a lidar com isso.
Aprenda a lidar com essa adversidade. Você não precisa se defender se aquilo que você faz é certo. Tá? Se você está caminhando direito, não precisa se defender. O evangélico vai vir com 30 pedras. Você dá uma resposta da Sagrada Igreja ou da Sagrada Tradição, ou da palavra mesmo, que eles não conseguem compreender, né? Você derruba eles. Mas não precisa ficar na defensiva. Divulgue a igreja, o seu movimento, a sua pastoral, o seu evento, como a Clarinha acabou de trazer, né? E não ficou aqui para mim ouvir. Eu tinha um monte de piada na cabeça. Mas eu vou ter que ficar omisso, eu vou ter que calar agora, né? Divulgue a igreja, mas sem agressões. Principalmente as gratuitas. Às vezes você atinge certos alvos que você não planejou atirar neles. Por exemplo, eu sou católico desde nascimento, mas a família da minha mãe é protestante, de nascimento, são luteranos. E eu, esses dias atrás, no Facebook, botei lá, assim, acho que uma lista de contradições protestantes. Do Caia Farsa, exatamente. Uma lista, mas um monte, assim. E atingi eles, né, que também estão no meu Facebook, são minha família, estão lá, né, me conhecem. E vieram assim, ó, que é isso? Aí eu falei, olha, não era para vocês, porque tinha uma outra turma que eu estava comprando uma briga. Mas, fazer o quê? Né? Vou fazer o quê? Foi, né? Mas não agredi ninguém. Não agredi. Aquilo era fatos. Contra fatos não há argumentos, né? O contrário também é verdadeiro. Seja educado, mas não seja omisso. Então eu também não poderia agora desfalar tudo que eu falei naquele post que eu fiz no Facebook. Eu fiz um post lá mostrando as contradições do protestantismo. Aí minha família não gostou, lá uma turminha lá. Eu vou desfalar? Não, eu estou certo. O que eu vou fazer? Eles não gostaram, eles leem, buscam informação, né? Se eles quiserem, vão acabar virando católico, né? Por isso que eles não querem. Então, não faltei com respeito, não critiquei ninguém. Às vezes a gente até dá umas cutucadas nos Edir Macedo da vida, né? Mas a gente, sem querer agredir, agressão gratuita, não é para ser agressivo. Bons exemplos de uso das mídias sociais. O que é? Esse aqui é um monumento que tem na Eslováquia. É contra o quê? Precisa escrever muita coisa quando você mostra uma foto dessa? O artista que fez esse monumento, ele foi assim de uma inspiração divina, de tal modo que o monumento dele diz tudo. Eu acho esse negócio incrível. Eu gostaria de um dia ir na Eslováquia para conhecer esse negócio, porque esse artista foi infeliz demais. Entendeu? Mostra uma mãe desesperada e uma criança que não nasceu. Você vê que ela está em outro... Ela é meio transparente, talvez em vidro, cristal, sei lá o que é. Mas ela consolando a mãe, ou seja, perdoando. Então o aborto aí lascou, né? Outra aqui, esse aqui eu gosto muito também. Vocês já viram isso aqui no Facebook também? Vocês já viram a Gina Indelicada? E o Mussum vocês conhecem também, né? O Mussum virou moda agora, né? E a Gina Indelicada é um personagem que um publicitário lá de São Paulo, do Rio, não sei de onde, 19 anos, parece que tem um guri só. Ele criou e foi um maior sucesso, porque ele dá respostas mal educadas mesmo, para todo tipo de pergunta que aparece ali. Alguém, movido de uma sabedoria divina profunda, pegou a Gina Indelicada e o Mussum e fez uma brincadeirinha e usou a figura dos dois, para quê? Para falar da Jornada Mundial da Juventude. Ou seja, o que você prefere que venha logs? A COPS ou a Olimpíades? Nenhum dos dois, eu quero que venha a Jornada Mundial da Juventude. Ou seja, fez uma divulgação de uma forma extremamente bem-humorada, leve, né? Assim, gostosa de ler, de brincar, assim, né? Usando aquilo que está na moda, porque o Facebook e o Twitter, eles têm as modas, né? Cada vez eles inventam uma coisa. Então agora é a moda do Mussum. Esses dias atrás eu recebi a foto do Anjos de Resgates. Eu pensei em botar essa foto aqui e falei, não, mas eu tenho pouco tempo né? Eu tenho pouco tempo mesmo. Né? Um outro exemplo aqui, a divulgação de uma tarde de louvor que está acontecendo agora na Cristo Servo, o Emanuel. Usou uma linguagem jovem,
O jeans é uma característica jovem para divulgar que todo último domingo do mês, às 14 horas, tem o Emanuel. Né? Então é uma publicidade simples, direta, bonitinho, aquilo que a Clarinha falou de não ser feio, né? Que tem umas coisas horrorosas e tal. Simples, direto. E a gente fica replicando quando vai chegando perto da data para a gente divulgar isso aí. Outra aqui. A igreja vive para partilhar com os outros a única coisa que possui, o próprio Cristo. Bento XVI, em Havana, 2012. Eu peguei um exemplo, gente, mas a nossa igreja é rica em frases de efeito. Não porque são frases de efeito, mas porque são verdades em frases curtas. E utilizar dessas frases, e normalmente mostrando a raiz dela católica, com uma foto do nosso Santo Padre, é um meio eficaz de evangelização. Porque às vezes gera discussão e você tem a oportunidade, às vezes, até de levar a palavra de Deus online, seguindo aqueles princípios que eu falei antes, com educação, com cortesia, mas sem omissão, e você trazer alguma coisa positiva para alguém. Nem que a única coisa que você vai trazer nesse momento é que você vire um ponto de referência de catolicismo. O que é isso? Você vira a pessoa católica que fulano conhece. Já aconteceu comigo isso. E aí aquela pessoa, num momento de dificuldade, talvez ela não seja católica, talvez ela não seja nada, talvez nem acredite em Deus direito. Mas ela vai chegar e falar assim, o Eric conhece e vai saber me ajudar nesse momento. Ontem, um rapaz que assim, faz tempo que é da minha cidade, ele está morando aqui. E faz tempo que eu não vejo ele. O telefone tocou e aí eu atendi, não reconheci o número, e ele falou assim, Simone, é aqui é falando de tal, eu tô te ligando, porque eu vi que você postou as coisas no Facebook e eu preciso fazer o crisma. E eu sei que você vai saber me indicar. Então eu virei ponto de referência agora. O povo quer saber onde tem crisma, que hora que começa a missa na catedral, sabe? Você vira ponto de referência para informação. Informações tratem com Simone Guedes. Informações católicas tratem com vocês, entendeu? Vocês acabam sendo ponto de referência, sim, para pessoas que às vezes precisam. Naquele momento, talvez elas não se manifestem. Talvez demore até para se manifestar. Mas pode chegar uma hora que elas se manifestam. Gente, um exemplo aqui, bem simplesinho. Uma vez na faculdade, um amigo ligou para um amigo meu. E ele estava com um problema com a namorada, porque ele queria fazer sexo e a namorada não queria, né? E como eu era casto, ainda sou, né? Bom, né? Só não sou mais virgem, mas que eu sou casado, pai de 2 filhos, né? Graças a Deus. E o terceiro, se Deus quiser, logo a gente encaminha também. Me botou no telefone com uma pessoa que eu não conhecia para explicar quais eram as razões da castidade para ele. E aí eu expliquei. Depois de uns 2 anos eu vim conhecer essa pessoa que eu tive que falar no telefone naquela ocasião. Né? Mas quando você é referência de catolicismo, você é referência de que é ser cristão, você se torna uma pessoa alvo para ajudar alguém em algum momento. Outra frase legal aqui, ó. A liturgia deriva sua grandeza do que ela é, não do que fazemos dela. Né? É uma frase de quando o nosso amado Papa ainda era cardeal. E essa foto aqui eu acho espetacular, né? Porque você vê o Papa e você acha que ele está fazendo o quê? Espetinho? Está incensando o altar, né? Então é uma foto que fala de liturgia, mostrando alguém vivendo a liturgia. E esse alguém é o Papa. Né? Ela não mostra o altar, não mostra nada, mas você percebe, porque você conhece, que ele está incensando o altar. Outro ponto importante na evangelização: denunciar. Denunciar, sim. Aqui estamos denunciando aqui o Marcelo Freixo, candidato do PSOL à Prefeitura do Rio. Que ele falou o seguinte ali, ó. Seria dever do Estado brasileiro apoiar as mulheres em suas decisões reprodutivas. Ele não quer falar assim, não, vamos ligar o aborto, liberar o aborto. Porque falar isso é problema. Então eles usam uns termos assim para ficar mais bonito, aquilo que é horroroso, entendeu? E a gente tem que denunciar sim quem é abortista. Tem que denunciar sim quem tem princípios altamente anticristãos, principalmente na política. Principalmente na política. Como aquele Jean Willis,
que é cristofóbico, que tudo que é da igreja ele é contra, e ele faz campanha contra, e está uma votação no Observatório da Imprensa, e ele é o segundo parlamentar com o melhor número de votação, no sentido de admiração que exerce sobre os outros. Ou seja, é um vagabundo, abortista, entendeu? Que de esquerda, né? Que só falta proibir o heterossexualismo nas propostas dele, mas é admirado. Entendeu? É admirado porque nós somos um bando de bobo que fica quieto. Porque nós temos que mostrar as contradições desse povo. Direitos reprodutivos. Nós temos que falar assim, ó. E a frase aqui é muito feliz, ó. Quem não tem compromisso com a vida, não tem compromisso com o povo. Entendeu? Nós temos que abrir os olhos, principalmente nessas questões que são profundas. Porque assim, às vezes você tem um candidato A, você tem um candidato B, você tem um candidato C, você tem o direito de ter o seu candidato. Mas existem alguns pontos que não dá para entender, não dá para concordar. E a questão do aborto é um desses. Né? Aquele projeto de lei que impede a gente falar que o homossexualismo é pecado é outro. Está um projeto de lei correndo no Congresso que, se um padre chegar e falar, fora da igreja, numa passeata, numa procissão, que a prática do homossexualismo é pecado, que é condenada por Deus, ele pode ser preso. Isso está na palavra de Deus, ou seja, se ele pregar a palavra de Deus, ele vai preso. Né? Isso é sério. Então nós temos sim que usar as ferramentas que nós temos à disposição para denunciar também. E para isso a gente tem que estudar também, né? Outro exemplo de utilização de uma mídia social bem utilizada. Vocês conhecem esse homem aí, né? Vocês conhecem esse canal do YouTube aí? Alguém já assistiu algum vídeo daí? Né? Quem não assistiu? Quem nunca assistiu? Esse homem magro, careca e alto, que é outro ponto de referência também, né? Ele está transformando a vida de muitos católicos através da mídia social. Ele transforma também com as suas pregações nas missas aqui e ali. Mas o ministério dele, pela internet, está ultrapassando todas as fronteiras. Sob a bênção de Deus. Né? E ele está utilizando bem. O que nos impede também de utilizarmos essas ferramentas? Né? Quem nos impede de pegar e gravarmos um workshop de comunicação e botarmos no YouTube? Mas não só isso. Né? Que nos impede de criar projetos de formação para determinados ministérios, determinadas funções, serviços na igreja. Ou canal de evangelização direta, na bucha mesmo, para quem precisa. O que nos impede? Nós temos que começar a fazer alguma coisa. Outro exemplo aí, vocês conhecem esse momento aí? Não, esquece o Padre Paulo Sérgio, ele está falando coisa aí, eu dei um print screen, saiu na tela o que ele estava conversando comigo. Não leiam. É feio ler correspondência dos outros. Não, mas o que eu fiz? Eu estava terminando de colocar essas imagens que eu estava usando hoje ainda, né? E aí eu falei, mas por que eu não pego alguma coisa já do próprio evento para mostrar que o evento estava sendo transmitido, entre aspas, pelo Facebook? Né? Ou pelo Twitter. Boa noite. Você está vendo como que é ruim a porta de entrada ser bem na frente? Assim, porque igual eu, quando eu cheguei, assim, todo mundo percebeu que eu cheguei. Não tem como você disfarçar que chegou atrasado. Não tem. A pessoa vê na hora. Entendeu? A cobertura do evento traz curiosidade. Às vezes a pessoa não teve a oportunidade de ter vindo aqui, mas ficou sabendo um pouquinho do que aconteceu ali. Tal. Uma vez no Encontro Nacional de Ministério de Música e Artes, eu levei meu computador com o negocinho da 3G junto ali. Resultado, me botaram para transcrever via Twitter o encontro inteiro. Todas as pregações eu ia digitando assim. Enter, próximo. Enter, próxima frase. Enter, próximo. Eu transcrevi 2 dias de encontro pelo Twitter, na ocasião do Música e Artes RCC. Né? Foi bom, foi legal. Cansei. Outros bons exemplos. Tuitaço. Já ouviu falar de tuitaço? Tuitaço é uma brincadeira que a gente faz no Twitter. Brincadeira séria.
onde a gente combina entre várias pessoas que determinado horário, a partir de determinado horário, naquele dia tal, a gente vai escrever um monte de mensagem, por exemplo, contra o aborto. E vai usar uma hashtag. Hashtag é uma cruzadinha com o nome o jogo da velha, com aquilo que você combinou. Por exemplo, não ao aborto. Cruzadinha não ao aborto. O que isso vira? Vira um link. E aí, quando todo mundo está escrevendo isso aí, o Twitter já indexa automaticamente, já percebe que tem muita gente comentando sobre isso e coloca nos trending topics. Isso é um detalhe da ferramenta, mas que a gente utiliza, entendeu? E aí, quando vê, um monte de gente vê lá, vai, olha ali. Então, tem gente falando contra o aborto aqui, mesmo quem é a favor. Esse dia atrás, em março, teve um grande tuitaço desse, que eu fiquei numa discussão durante umas 3 semanas com um indivíduo que era a favor do aborto. Né? Ele me escolheu para Cristo, eu falei, amém, vamos embora. Né? Que a gente tem que ser um outro Cristo quando precisa, né? Grupos de discussão, né? Existem várias ferramentas para isso. O e-mail é uma delas que a gente citou, mas o próprio Facebook agora dá a oportunidade de você ter grupos dentro do Facebook. E você pode achar outros e outras formas de fazer grupos de discussão sobre determinados assuntos afins, a fim de que a gente possa, em conjunto, em comunhão, em grupo, crescer juntos sobre determinados assuntos. Por exemplo, música. Música e Arte da Renovação. Músicos Católicos MT. Nós temos um grupo assim que deu maior quiprocó esse tempo atrás. Entendeu? Existem meios. Outros, blogs temáticos. Blog do MUR. Do MUR, né? Ministério Universidades Renovadas. Né? Blog para jovem, blog mariano. Né? O site do Padre Paulo nasceu como um blog. Né? E depois foi migrando. A promoção, a divulgação das nossas atividades, isso já está intrínseco quando a gente fala de comunicação via Face. É óbvio que a gente vai divulgar aquilo que a gente está fazendo. E muitas outras coisas que vocês podem, agora mesmo, sugerir e perguntar se é válido. Eu já respondo que é. Se é para divulgar, se é para a gente trabalhar, utilizando a ferramenta social como algo para nós, é válido sim. Eu não vou perguntar não, porque já estou no horário. Né? A criatividade é o limite. Como eu disse, não temos verdades. Mas, por último, mas não menos importante, aquilo que a Clarinha colocou também, de uma certa forma, escreva corretamente. Se você vai fazer um vídeo, fale corretamente. Comunique-se corretamente. Não use maiúsculas, porque parece que você está gritando. É uma regrinha de etiqueta. Você não escreve de maiúscula, tá? Escreve letra maiúscula no começo da frase, em nome próprio. Aquelas regrinhas que a gente aprende na escola, tá valendo do mesmo jeito, tá? Não é porque tá na internet que tá liberada a coisa, não. Né? Não abrevie, você não sabe com quem você está falando do outro lado. Né? Apesar de que no Twitter a gente às vezes tem que abreviar bastante coisa, tá? Porque são 140 caracteres. Mas é uma característica própria do Twitter. No resto, a gente pode escrever corretamente, pausadamente, botando as vírgulas no lugar certo, não inventando vírgula onde não existe. Entendeu? A gente escreve corretamente. Né? E repetindo, internet não tem tom de voz. Eu poderia citar N exemplos aqui, mas o tempo é curto, sobre muitas dificuldades nesse meu trabalho com a internet, da questão de internet não ter tom de voz e quanto isso pode gerar, porque se você pega uma pessoa que não te compreende do outro lado, isso pode virar uma coisa complicada. Perguntas? Não, esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu, tá? Se você vier com muita pergunta... Gente, eu acertei. Você viu que eu fui profeta aqui, ó. Nenhuma? Nenhuma mesmo? Nenhuma? Nenhuma? Fim da apresentação, então. Tem que correr para a missa agora. Eu tenho que tocar na missa agorinha. O meu Face está aqui. facebook.com/eric.l.martini e o meu Twitter está aí também. Tá? Vocês podem me adicionar. A minha política é de aceitar todo mundo. Tá?